Nós vamos precisar de um apoio da Câmara para que a gente possa sair disso aí de cabeça erguida. Nós temos que contratar empresas que realmente conheçam de planilha de transporte coletivo, sob pena da gente querer fazer uma coisa de maneira amadora e a gente lá na frente ser desmoralizado ou ter os nossos pareceres totalmente derrubados. Outra coisa que eu acho que nos misturou nessa questão do transporte coletivo é que os representantes do Legislativo, que no meu entendimento deverá ser de vereadores, não foram. Acho que nós temos que modificar isso lá no futuro, na frente, para indicação para membros do Conselho de Transporte seja feito por vereador e não por funcionários do Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Edição, vereador Tarcísio. Senhor presidente, eu quero aproveitar o ensejo e parabenizar mais uma vez ao vereador Aldemir Almeida, que com a sua experiência, com a sua habilidade, com a sua sabedoria, contribui para o crescimento desse parlamento. Essa questão do aumento de tarifa de transporte coletivo de Ilhéus é um tema sempre assim bastante polêmico, né? Porque onera, mexe com o bolso do povo, o bolso do trabalhador, enfim. E como essa casa, como o Poder Legislativo, ele é composto de vereadores eleitos pelo povo, nós representamos o povo efetivamente. Imaginemos só, você aumentar uma tarifa de transporte coletivo e não passar por votação, por discussão e votação da Câmara, seria, no mínimo, não razoável. Portanto, quero parabenizar ao vereador Aldemir, mais uma vez, demonstra que exerce o seu mandato com muita preparação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, eu gostaria só de ressaltar o seguinte: na atual lei orgânica do município de Ilhéus, no mesmo artigo 269, proposto nesse projeto de lei, no inciso 9, que é o mesmo artigo, gostaria que Vossa Excelência observasse, diz assim: valor máximo da tarifa, mediante anuência do Poder Legislativo, conforme previsto no artigo 101. Na atual lei orgânica, já traz a questão da anuência do Poder Legislativo. O que a emenda do vereador traz, né, de amplitude, é a questão dos pareceres destas três comissões. Essa anuência aí é comissão. Não. O artigo diz assim, ó. Vou ler para a gente entender. O artigo 269 diz: o transporte coletivo de passageiros, atividades de caráter público indispensável, é um serviço público essencial, sendo de responsabilidade do Poder Executivo Municipal o planejamento, fiscalização e a operação ou concessão das linhas, estabelecendo as seguintes condições para a execução dos serviços e outras formas vinculadas ao município. Aí vem as alíneas. Na alínea, nos incisos, no inciso 9, traz valor máximo da tarifa mediante anuência do Poder Legislativo. Por isso que eu questionei a Vossas Excelências e provoquei, e aproveito para voltar a provocar, no início de janeiro, após a validade do aumento, eu provoquei, inclusive eu entreguei por escrito no diálogo com o vereador Ivo, com o vereador Pastor Matos e o outro eu não lembro quem foi, e o vereador Lucas, mostrando de que a Constituição Federal e a Constituição Estadual, assim como a nossa lei orgânica, permite de que esta casa faça um decreto legislativo, derrubando um decreto do prefeito, quando a casa entende de que o prefeito foi de encontro com o que diz na lei orgânica do município. Então, se a gente concorda aqui, né, a anuência, que só o que está acrescentando é a questão da comissão, eu volto a provocar de que cabe sim a gente que não deu anuência
O que teve nesta casa foi apenas e tão somente um parecer da Comissão de Transporte, da Comissão de Transporte, teve um parecer da Comissão de Transporte, mostrando de que não havia condições técnicas de fazer uma análise, um estudo, e não tomou nenhum posicionamento, que inclusive este parecer emitido pela comissão não tem amparo nem no regimento, nem na lei orgânica do município. É por um costume que foi criado. Então, fica esta provocação, inclusive a partir deste momento, para, cabendo até a gente colocar esse debate do decreto legislativo, como eu falei no início do ano. Em discussão, vereador Paulo Carqueja. Senhores vereadores, nós estamos aqui, vereador Aldemir, vereador Ivo, Tarcísio, que está aqui há mais tempo, sabe que nós estamos aqui já há uma década ou mais, sem termos aqui procedido de forma decisiva sobre esse parecer. Eu já arguí, já falei, porque quando se fez a alteração na lei orgânica, o legislador quis tirar desta casa o poder deliberativo das passagens. E por décadas assim se fez, assim se comprometeu. Quando eu vou dar anuência a Ivo, eu não estou necessariamente pedindo autorização a Ivo. Então há uma questão de interpretação. Mas o legislador, quando fez a alteração da lei orgânica, há mais de uma década atrás, desejou isso, foi consenso, e por décadas, por uma década inteira, assim se comportou essa casa. Então eu acho que não cabe voltarmos a essa interpretação de se anular essa interpretação de mais de uma década, uma vez que a emenda de Aldemir elimina tudo isso, extingue tudo isso e traz para essa casa o poder de debater e deliberar sobre essa passagem. Eu acho que aí é chover no molhado. Obrigado. Em discussão, vereador Evangelista. Só para entrar na discussão de Vossa Excelência, feche os microfones, por gentileza, aí. Significado da palavra anuência no dicionário. Anuência. Substantivo feminino. Ação ou efeito de anuir, anuição, aprovação, consentimento. Em discussão, vereador Inho. É isso que eu ia colocar, é um consentimento que você dá consentimento. Só que o que acontecia quando a prefeitura encaminhava o prefeito, antes de dar o decreto do aumento da passagem, ele pedia a esta casa uma anuência que deliberasse junto com a comissão de finanças. É a comissão de finanças. Aí eu não sei por que passou a ser a comissão de transporte, vereador Paulo Carqueja. Que eu me lembro a comissão de finanças. Inclusive, quando eu fiz parte da comissão de finanças, o prefeito encaminhou para aqui, a gente reunimos a comissão, chamamos a comissão de justiça para ver a legalidade do ato do prefeito, entendeu? E a comissão de justiça na época dizia, é legal porque acompanha um contrato, que tem um contrato onde e quem inclusive era o presidente na época era o vereador James, que inclusive está ali no plenário, não era isso, vereador? E aí passava o parecer sobre o pedido que o prefeito encaminhava, que era a anuência, deliberando, que não passava no plenário, que aí não pede que passe no plenário. Agora, com essa correção, passa a ser pelo plenário e 3 comissões emitindo, usarando os pareceres, vereador Tadeu. Então, que vai ser, e o plenário vai julgar esses 3 pareceres. Entendeu? Aí, pronto, agora vai ser o julgamento, se é legal ou não. O prefeito mandou para casa, analisa-se as comissões, certo? Esse valor que o prefeito está pedindo é legal, realmente atende
e a população tem condições de pagar. O que não podemos admitir é como foi feita essa última agora, que não foi a Comissão de Finanças que deu parecer, não. Que eu não sei, porque o presidente é Jefferson, ele disse para mim que não recebeu. Então a gente precisa entender. Então há uma ilegalidade no aumento desta passagem. Infelizmente, volto a dizer, foi ilegalmente publicado esse decreto. Muito obrigado. Ok. E que cabe então a gente ter a coragem de discutir o decreto legislativo. Só para... Na semana passada eu fiz aqui um requerimento pedindo, através de requerimento, a Procuradoria desta Casa e a Procuradoria do município, né, que talvez Vossa Excelência não tenha percebido, talvez, pedindo um parecer sobre a constitucionalidade ou não deste artigo 269. E aí talvez a gente volte a discutir. Em discussão? Em discussão, vereador Nerival. Já que é assim, presidente, o prefeito Mário fez um ato não chega a ser talvez de improbidade, não. Mas é um ato irregular. Se é um ato irregular, é um ato é difícil essa palavra. Improbidade. Todo mundo entendeu. Eu acho que se é uma coisa irregular, então é o jeito de a gente chamar ele aqui agora para prestar esclarecimento. Ainda não? Se a gente pegou agora na veia dele, pegou na veia. Então eu vou fazer um requerimento para chamar o prefeito aqui para se explicar. Fazendo um requerimento, presidente, para o prefeito vir aqui se explicar sobre isso. Em discussão. Em discussão, vereador Jefferson. Nery, Vossa Excelência está doido para trazer o prefeito aqui já há muito tempo. Vossa Excelência, ver a oportunidade para ele chamar logo o prefeito. Mas o prefeito não tem nada a ver com isso, não. Se teve erro, foi nosso. O prefeito recebeu da Câmara a anuência. Se essa anuência for errada, o erro partiu daqui. Tem a ver. O prefeito vai chegar aqui, e vai falar assim: vocês que me mandaram isso aqui, ó. Tá bom. Quem me mandou isso aqui foi vocês. Então, a gente tem que ver se a anuência que deu é certo ou errado. Agora eu tenho que discutir internamente aqui. Mas você mesmo, okay. Você mesmo falou que não tinha recebido. Mas é isso. Mas ele recebeu lá, a Comissão de Transporte deu. Ver se essa anuência da Comissão de Transporte tem legalidade e competência. Mas o erro foi, se teve, não estou dizendo que teve, até porque eu não estou nem sabendo. Às vezes a competência de transporte mesmo, não sei. Mas o prefeito recebeu a anuência. O prefeito não tem nada a ver com isso. Ok. Em votação. Então, vamos abrir o painel para a votação do projeto de lei, para a proposta de emenda à Lei Orgânica 002. Vamos abrir aí. Aberto o painel, podem votar. Só aparece ao final. Um momento. Já fechar o tempo. Ok, então, com 15 votos favoráveis, nenhum contra, sem abstenção, aprovado em primeira votação a emenda à lei orgânica. Por se tratar de emenda à lei orgânica, respeitando o interstício de 10 dias, este projeto voltará à pauta após este prazo. Requerimento de número 018/2018. Requer ao Procurador-Geral do município um parecer sobre a